do ano, bom dia! Então, finalizamos matrizes e determinantes na aula anterior. Hoje nós iniciamos o nosso conteúdo de trigonometria. Gente, a trigonometria vai ser um conteúdo agora bem presente por um bom tempo nesse nosso ano letivo. Por quê? A gente começa com a trigonometria no triângulo retângulo, em que a gente estuda Pitágoras e seno, cosseno e tangente. Essa parte a prof resumiu nesses dois, por quê? Porque tem semelhanças de triângulos, tem Tales, tem um monte de outros que não são tão importantes, tá? O teorema de Pitágoras, ele é uma revisão lá do ensino fundamental, ou ao menos é para ser, né? Então, Tales, essa parte a prof também não vai trabalhar com vocês, porque vocês também já tiveram lá no ensino fundamental. Depois disso, seno, cosseno e tangente, também muitos de vocês já tiveram no triângulo. Terminado o triângulo retângulo, a gente parte para a trigonometria no ciclo trigonométrico, certo? Que daí tem as funções trigonométricas e assim por diante, tá? Então, é um conteúdo bem importante. Peço para que vocês se dediquem. Não vai ser suficiente só o que a prof vai estar passando para vocês. Então, esse ensino à distância também dá liberdade de vocês buscarem mais, assistirem outras videoaulas, estudarem, pesquisarem em outros livros. Então, assim, cada um faça a sua parte, ok? E a prof conta com vocês. Então, vamos para trigonometria no triângulo retângulo. Em primeiro lugar, o que é um triângulo retângulo? A gente tem vários formatos de triângulo. O triângulo retângulo ele tem algumas características bem próprias dele. Já fala o nome, triângulo retângulo. Se a gente olhar para ele, ele vai ter um cantinho que parece o canto de um retângulo, já diz o nome, e que forma um ângulo de 90 graus, certo? Os outros dois ângulos formam 90 graus juntos, tá? Então, esse aqui vai ser sempre o ângulo de 90 graus, aqui pode ser 30 e aqui pode ser 60, pode ser 45 cada um para formar os outros 90, por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. O teorema de Pitágoras é esse aqui, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Prof, mas o que é isso? O A, gente, vai ser sempre a hipotenusa, o meu lado maior. O B e o C são os catetos. Prof, mas e no desenho, onde é que está isso? Então, a gente vai identificar. Gente, então assim, os dois ladinhos que formam o ângulo de 90 graus são os catetos, tá? Os catetos. Deixa eu escrever até aqui a palavra cateto. Aqui é um cateto, aqui é outro cateto. E aquele lado que fica inclinado de frente para esse ângulo de 90 graus é a minha hipotenusa. Prof, mas e daí o que eu boto onde aqui na fórmula do teorema de Pitágoras? A hipotenusa é sempre chamada de A. E os catetos B e C, tanto faz, gente. Não importa se eu uso B aqui, ou C, enfim, não importa, certo? Por enquanto. Quando a gente for trabalhar seno, cosseno e tangente, vai importar. Mas por enquanto eu vou chamar esse aqui de cateto B e esse aqui de cateto C. Tanto faz. Ah, prof, lá no outro desenho eu mudei. Não, isso é indiferente, tá, gente? Importante é que vocês identifiquem quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Então, essa aqui é a minha fórmula do teorema de Pitágoras, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos dois catetos também elevados ao quadrado. Por isso que a hipotenusa é sempre o meu lado maior. Exemplos. Então, agora vamos para a prática. Então, o que pede a número 1? Determine a medida indicada na figura. Qual é a medida que está faltando na figura? O x. Os outros dois eu tenho. Tá? Então, vamos identificar. Lembrando, os ladinhos que formam o ângulo de 90 graus são os catetos.
Então, eu vou chamar de B e de C. Prof, eu botei o B embaixo e o C em cima. Não tem problema. E o lado inclinado. Prof, mas eu não tenho como saber que ele é o maior. Mas ele é o lado inclinado que fica de frente para o meu ângulo de 90 graus. Esse é a minha hipotenusa, que é o meu A. Agora é só aplicar na fórmula. Então, a minha fórmula é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, x. Cateto ao quadrado, o B aqui, raiz de 3 ao quadrado, mais o 5 elevado ao quadrado. Então, continuando aqui, x ao quadrado, a raiz se cancela com o quadrado, certo? Então, sobra somente o 3, mais 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Gente, detalhe, não é 5 vezes 2, tá? O quadrado indica que eu repito 2 vezes aquele valor que está na base. Aqui vai ficar x ao quadrado igual 3 mais 25, 28. X igual. Esse quadrado vai passar como raiz quadrado. Prof, mas não passa como mais e menos? Por que a gente não usa o menos? Porque não existe medida de lado negativa. Então, a gente só usa o positivo. Prof, terminou aqui, já que não tem raiz exata de 28, sempre eu tenho que ver se não dá para fazer a decomposição, porque a minha resposta vai estar decomposta. Então, eu vou pegar o meu 28, vou fazer aqui no cantinho de cá, e vou dividir pelos fatores primos. Lembrando, número primo é aquele que eu só posso dividir por ele, por 1 e por ele mesmo. O primeiro deles é o 2. 28 dá para dividir por 2? Dá. Então, por 2 que dá 14. Dá por 2 ainda? Sim. Então, por 2 que dá 7. Agora, o 7 só dá para dividir pelo 7, que também é um número primo. Então, dividir por 7 que vai dar 1. Como é que eu coloco isso agora? Aquele que aparece 2 vezes fica fora da raiz, certo? Porque ele seria 2 ao quadrado, fica fora da raiz. E aquele que apareceu uma vez só, que foi o 7, fica dentro da raiz. Então, a minha resposta é 2 raiz quadrada de 7. Então, vamos supor que tenha vários números aqui, seja uma decomposição enorme. E tenha 5 deles que repetem 2 vezes. Todos eles saem da raiz e a gente multiplica eles. Teve 2 que repetiram uma vez cada um. Ficam dentro da raiz e a gente multiplica eles lá dentro da raiz. Então, tá ali a minha resposta. Encontrei o valor do x. Número 2. 2 atletas partem de um mesmo ponto, em linha reta. Linha reta não vai dar. Linha reta. Um para o norte e outro para o leste. Vamos pegar como referência o nosso estado do Rio Grande do Sul quando a gente visualiza o mapa lá na TV na hora da previsão do tempo. O que acontece? Eu vou desenhar aqui os pontos cardeais. Aqui vai ser o norte, aqui é o leste, aqui o sul e aqui o oeste, lá no momento que a gente observa um mapa planificado, tá? Então, o que acontece? Eles partiram de um ponto, vou colocar aqui o ponto. Um deles foi para o norte, então um deles subiu. O outro foi para o leste, leste, foi para cá, tá? Em linha reta. E está pedindo a distância que separa os dois após 2 horas, sabendo que as velocidades dos atletas são 20 km por hora e 25 km por hora. Então, bem importante, um deles anda 20 km por hora, cada hora. Foi 2 horas, então ele andou 40 km. Vou usar esse aqui como 40 km. Tanto faz. Não diz qual atleta. E o outro anda 25 km por hora. Após 2 horas, ele vai ter andado
50 quilômetros. Então, eu vou colocar para esse aqui embaixo 50 quilômetros. E ele perde a distância entre os dois após essas 2 horas. A menor distância, gente, é sempre aqui. A gente traça assim. Então, prof, mas a distância não pode ser daqui até aqui e daqui até aqui. Essa é a distância mais longa. Mas a gente procura fazer o quê? Encontrar sempre a distância mais curta. Se eu pegasse a distância mais longa, ia ser 40 mais 50, 90 quilômetros. É como se eu voltasse para cá e viesse para cá. Não, mas eu quero encontrar na diagonal que eu traço a distância mais curta entre os dois. Eu vou chamar essa distância de x. Percebam que aqui foi onde formou o ângulo de 90 graus. Aplica no Teorema de Pitágoras. Quem é a minha hipotenusa? O x. Vai ser o meu A. Os dois que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Vou chamar aqui de B e aqui de C. Tanto faz. Então, só aplicar no teorema, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, quem é o meu A? X ao quadrado. O meu B, 50 ao quadrado. E o meu C, 40 ao quadrado. Então, x ao quadrado, 50 ao quadrado dá 2.500 e 40 ao quadrado dá 1.600. X ao quadrado igual 2.500 mais 1.600 dá 2.000 mais 1.000 dá 3.000, 4.100. Vamos conferir. 0, 6 mais 5, 11. Vai 1 de reserva, 2, isso, 4.100. Esse quadrado vai passar, vamos colocar aqui que temos espaço, vai ficar x igual a raiz quadrada de 4.100. Vamos verificar se tem raiz exata? Então, vamos lá para o calculador. Raiz de 4.100. Não tem raiz exata, significa que novamente eu vou fazer a decomposição. Então, vou achar um cantinho aqui para a gente fazer a decomposição. Deixa eu pegar outra cor, nós não misturarmos. Então, a prof vai fazer essa decomposição aqui. Então, 4.100. A gente já sabe que dá por 2, que vai dar 2.050. Dá por 2 novamente, que vai dar 1.025. Não dá mais por 2. Vamos ver se dá por 3. Para saber se dá por 3 é só somar os algarismos. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 não está na tabuada do 3. Não dá. Ó, 1 mais 0, 1. Mais 2, 3. Mais 5, 8. Não dá. Mas terminou em 5. A gente sabe que vai dar por 5. Então, deixa eu fazer aqui. Vamos conferir o de cima. 4.100 dividido por 2, 2.050. Dividido por 2, 1.025. Agora dividido por 5, 205. Terminou em 5, dá novamente por 5. Então, 205 dividido por 5 vai dar 41. Gente, chegou no 41. O 41, se a gente pensar na tabuada, ele não está na tabuada de ninguém, certo? Significa que ele é um número primo. Então, agora só dá por ele mesmo, que vai dar 0. Olha, este e este repetiram 2 vezes. Significa o quê? Sai da raiz. Então, aqui vai ficar x igual a 2 vezes o 5. E o 41 fica dentro da raiz. X igual a 2 vezes 5, 10, raiz quadrada de 41. Isso em quilômetros. Essa é a menor distância. Prof, mas e se eu quero saber isso? Porque assim ficou uma coisa meio estranha. 10 quilômetros vezes raiz de 41, isso dá quanto? Então, vamos fazer. Vamos pensar assim. A raiz mais próxima do número 41 que eu tenho exato é a raiz de 36, que é 6. Depois eu tenho raiz de 49, que é 7. Então, ele está mais ou menos no meio. Significa que dá em torno de 6, vamos botar 6,5 km. Ó, repetindo. Quando eu não tenho raiz exata, eu pego os valores mais próximos que tem raiz exata. Antes do 41, quem tem raiz exata é o 36, que dá 6 a raiz do 36. E depois o 49, que me dá 7.
Então, ou seja, a raiz de 41 é entre 6 e 7. Como está mais ou menos no meio, vamos pensar que é 6,5. Então, o que aconteceria? 10 vezes 6,5 significa que é aproximadamente 65 quilômetros de distância. Antes aqui 40 mais 50 daria 90, né? Então, vamos fazer a raiz de 41. Raiz de 41, 6,4. Quase acertamos. Turma, para que é importante isso que a prof acabou de fazer para vocês? Vão dizer, prof, mas eu tenho calculadora, eu faço raiz de 41 e vejo quanto é. No Enem, no vestibular, vocês não terão. Então, a gente usa por aproximação. Vamos supor que lá no Enem ele me traga uma raiz quadrada de 30. Eu vou pensar na antes, que é raiz de 25, dá 5. A depois, raiz de 36, que dá 6. Ou seja, é um valor entre 5 e 6. Mais ou menos 5,4, 5,5. Isso vai ajudar bastante vocês, tá? Bom trabalho nos exercícios, leiam com atenção. Sempre antes de começar a resolver, identifica quais são os catetos, quais lados são os catetos e qual lado é a minha hipotenusa, tá? Abração!